E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Luan. Eu tô aqui com a Joana hoje para ela contar um pouco da experiência, da relação que ela teve e tem com a pombagira dela e que ela possa de alguma forma transpassar tudo que ela viveu. E eu tenho certeza que muitas mulheres, principalmente, mas homens também, vão se identificar e vão perceber essa relação que existe entre as pombagiras e todos nós. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Joana Basílio, acho que tem uns vídeos meus na página. E a gente nunca chegou a conversar realmente sobre quem eu sou, né? E é muito bom ter esse momento. Então, a minha família é umbandista por conta da minha avó paterna, que, assim como a maioria no início, na aplicação, não foi uma mediunização e um trabalho tranquilo. Ela realmente foi na dor, como boa parte dos antigos, né? Ainda mais mulher naquela época. Foi uma luta, foi bem intenso e por fim ela conseguiu um terreno realmente através da espiritualidade, tudo muito ligado a isso, com a intervenção direta dos guias, ter a casa dela e abrir o centro dela, que funcionou durante muito tempo, grande no local, com uma certa notoriedade, enfim. E ela teve uma vida confortável. Só que nesse meio tempo veio, né, os netos e tudo mais, e já diziam desde que eu era pequena que a vovó Catarina, na verdade, que era a preta velha que trabalhava com ela, disse que eu seria a próxima pessoa a dirigir ali as atividades de alguma forma, tirando, claro, né, a linha sucessória já estabelecida. Então, já ficou meio que um carimbo, apesar de eu relutar, não curtir e me afastar por N questões familiares e questões de desentendimento mesmo, né, choque cultural. O que estava no epicentro disso foi a pombagira que trabalhava com a minha avó, a Maria Padilha, Rainha das Sete Encruzilhadas, assim, ela é famosa até hoje. E por conta realmente do machismo e tudo mais, e N questões, isso tinha um aspecto extremamente negativo, né, naquela época, o que dificultou muito para os envolvidos, inclusive para mim. Eu peguei só a rebarba, mas com ela e com a minha avó ocasionou no impedimento realmente no exercício do trabalho de forma natural, onde por conta desse aspecto revolucionário e muitas vezes livre de pombagira naquele momento, naquela circunstância, acabou virando um problema. Então, o trabalho não conseguiu ser concluído. Ah, claro que minha avó vai falecer por N questões, enfim, o trabalho fechou. Depois de muitos anos, eu já, com a vida estabelecida adulta, vários eventos de mediunismo, não comigo, mas com pessoas próximas, me fizeram realmente voltar às atividades com a espiritualidade, com a Umbanda, porque eu queria distância realmente de tudo isso, as minhas memórias eram ruins. E eu consegui, entre aspas, né, tolerar o retorno por conta realmente de uma criança, e uma criança que eu era muito ligada afetivamente, o que me encorajou, entre aspas, a tentar novamente. E o aspecto depois familiar, né? Minha família ficou muito abalada com tudo que aconteceu. Basicamente, ninguém conseguia superar e eu também sentia os reflexos dessas feridas e eu resolvi encarar. Então, e eu sempre, enfim, a Maria Padilha, no final da vida da minha avó, ela disse em terra que ela trabalhava comigo. E ela até brincava comigo, ela me provocava, ela me chamava de espivitada, de perua, falava que eu era muito desaforada. E bom, aquilo pra mim era uma coisa agressiva, porque depois eu era julgada, eu ficava de castigo e eu respondia. E ela falava que as minhas roupas que eu estava usando era por conta dela, e os brincos que eu usava eram por conta dela. E acaba virando um problema, porque ninguém gostava muito dela, então já não, enfim, ninguém acabava não gostando muito de mim nesse aspecto. E eu não queria aquilo, eu só queria ficar em paz. O que não aconteceu muito bem. Então,
já tinha esse meu relacionamento com ela sempre foi muito confuso, porque ela me colocava em certas situações, eu era uma adolescente, então eu não ficava confortável. Até que quando eu fiz 15 anos, ela pegou uma joia, que ela tinha uma caixa de joias, porque ela gostava muito de ouro, na minha avó também. Ela me pegou a caixa de joias, ela me deu um relógio e disse que no tempo certo eu ia usar, que era um presente dela pra mim, meu presente de aniversário. E claro que isso virou outro problema, porque era um relógio de ouro. Ninguém queria perder um relógio de ouro, ainda mais pra mim, né? Então, o que me ocasionou os outros problemas. Então, tinha esse carimbo, eu tô dizendo isso para contextualizar, dizer que ela era o epicentro de uma questão extremamente delicada no relacionamento familiar e que ela era uma das dirigentes da casa. Ela era o mentor da esquerda, ela era o guia da esquerda que tinha que assumir o trabalho na casa e não assumiu. Por quê? Por conta das limitações da época, das pessoas da época, do machismo da época, questões de relacionamento, casamento, enfim, tudo aquilo que Pombagira traz, na época ela trouxe e não conseguiu realizar o trabalho. Mas, ô Joana, você está, no caso, dizendo que, de alguma forma, lá atrás, na época da sua avó, Maria Padilha ela tentou fazer o trabalho dela e não conseguiu fazer de forma satisfatória, talvez por a forma como ela agia, talvez um certo tipo de preconceito das pessoas. Mas o que que você acha, assim, que a Maria Padilha ela fazia que desagradava, assim, as pessoas naquela época? Acho que falar a verdade. Falar a verdade incomoda hoje, mas também incomodava muito mais atrás. Ela, a minha avó era uma pessoa bonita, né? Ela é morena, com olho claro, enfim. E meu avô viajava muito, meu avô era militar. E ele ficava inseguro. E para completar, ela gostava muito de se enfeitar. E a família era extremamente tradicional. Mulher não podia usar maquiagem. Maquiagem no tom errado era uma coisa para pessoas que trabalhavam na vida, era uma coisa para prostitutas. E a família, antes da Umbanda, tem uma origem extremamente católica, como a maioria da população brasileira. Então, tudo aquilo tinha uma conotação pejorativa, desde a rebeldia de se falar, de levantar a voz, desde o ato de se maquiar, ou nas cores chamativas que se usavam, até porque na cultura ali, mulher tinha que usar tons pastéis, cores que não chamavam atenção. E veio a Padilha já botando pé nos peitos. Eu uso vermelho, a minha saia rodada, a minha saia lascada, eu uso uma blusa mais justa e eu quero ficar maquiada e meu batom é vermelho, eu quero ouro, eu quero as minhas coisas. E eu bebo, eu fumo, coisa que na época era inconcebível na família, ainda mais para meu avô. Então, pegou pesado nesse aspecto ali, né? Foi um choque muito grande. As pessoas não estavam preparadas para uma mulher que tinha 5 filhos, uma esposa de militar, ficando boa parte do tempo sozinha na casa, se comportando daquela forma. Então, realmente, no momento, virou um problema. E isso acontecia mais ou menos em que década que você está falando? Olha, 60, 70, 60, 70, foi por aí. Na verdade, foi bem mais no início. Acredito eu que 65, por aí. Era bem lá atrás. Assim, o pessoal da mini saia tava lá fora. Aqui no Brasil tava todo mundo ainda. E como ela era adulta, né? Então, assim, tava mega tradicional. A família veio do Nordeste, então já viu, né? O pessoal da peixeira, enfim. E, e assim, a gente sabe que até hoje existe um preconceito muito grande com relação à liberdade ali da mulher, de diversos aspectos, e naquela época a gente sabe que era muito pior. Mas, tirando assim, o que a sociedade, de certa forma, já pensava, já julgava, mas como que a sua avó ela lidava com isso tudo? Como que ela talvez sentisse ali, enfim. Da pior forma, ela sentia muito medo. Ela tinha medo da Padilha, porque a Padilha, segundo, né, o que as pessoas falavam, na época que eu era, não tinha nascido. Eu só acompanhei o final. Minha avó tinha muito medo da Padilha, porque a Padilha fazia, aprontava, entre aspas, aprontava muito em terra. A Padilha meio que pegava ela realmente, ela não tinha controle na época. Ela era médium daqueles inconscientes. Então, tipo, ela
Teve vezes que ela ficou incorporada há dias e ia acordar como se nada tivesse acontecido. Então ela tinha muito medo do que a Padilha podia fazer em terra. Acho que, enfim, por várias questões pessoais, ela não se aceitava e não aceitava a Padilha. Então era uma briga, era uma relação de conflito o tempo inteiro. Por mais que ela quisesse ali fazer o trabalho dela, ela não queria fazer o trabalho do jeito da Padilha. E a Padilha fez o trabalho do jeito dela. Então virou um conflito ao ponto de uma outra entidade assumir a esquerda da casa porque a minha avó falou: não trabalho mais, impossível, porque senão acaba meu casamento. Eu tenho 5 filhos para criar. E, e talvez isso tivesse sido pior, né? Porque no caso a sua avó, pelo que você está falando, ela tinha uma mediunidade ainda daquelas mais antigas, né? Inconscientes e tal, que não é muito a realidade hoje em dia, né? Onde a gente, de certa forma, seja dentro da consciência ou da semiconsciência, a gente consegue ainda ter algum tipo de filtro ali, de tentar ainda travar muitas vezes uma coisa que a entidade quer falar que a gente não concorda, né? Alguma coisa assim do tipo. E no caso dela era mais difícil, né? Ela ter um controle assim Não, sobre. com certeza, assim, ela era aquela, realmente aquele tipo de médium que era inconsciente, né? Não tinha resposta, tanto que as incorporações dela demoravam para ela voltar. Era um evento, assim, porque ela realmente passava muito tempo incorporada de forma extremamente inconsciente. Existiram vários episódios em que coisas muito estranhas aconteceram e ela realmente não fazia ideia. Fisicamente ocorriam transformações que depois na desincorporação a coisa sumia. A Padilha chegou a deflagrar um caso que meu avô tinha no centro com uma médium no meio da sessão, porque ele foi desafiar ela. Tipo, ela não aceitava desafio na época. Ele falou que ela não ia se pintar. Ela foi lá e pegou a navalha do punhal, raspou a sobrancelha dela, assim, ó. Pinta aqui que eu vou me pintar assim e você não se mete, que o cavalo é meu. E virou uma confusão danada. E aí ela foi e falou na frente de todo mundo que ele estava tendo caso com a Med. E só que dessa vez, né, pra você ter o acesso que ela tinha na minha avó, ela desincorporou, entre aspas, e não deixou minha avó caída. A minha avó voltou sabendo. Nisso que a minha avó voltou sabendo, ela voltou meio que possuída pelo ritmo ragatanga, já voltou pegando a arma para descarregar a arma no meu avô. Por sorte, a arma travou, sei lá o que não disparou, mas assim, virou uma confusão danada. Então, isso foi o evento que realmente determinou que a minha avó não trabalharia mais com essa entidade. Apesar de todos os mentores e todos os, assim, a origem que a minha avó foi para Bahia depois também, falarem que o que ela tinha que trabalhar, a chefe da esquerda era a Maria Padilha, era a pombagira dela. Minha avó atropelou isso por conta desse evento e encerrou. Simplesmente não ia mais trabalhar com a esquerda com a Padilha. E aí virou o que virou, né? Entendi. E aí, avançando um pouco mais na história, saindo da questão da sua avó, como que você começou a se relacionar ali com a Padilha? Meu relacionamento com ela, no primeiro momento, era uma mistura muito grande, porque eu, de alguma forma, me afinizava realmente com ela, aquela liberdade que ela tinha. Porque, assim, a minha avó ficou 20 anos trabalhando com outra entidade, fechou a casa, depois reabriu. Nisso que reabriu, foi para fazer o santo da minha mãe, que estava em recuperação. Minha mãe ficou muito mal. E aí a esquerda começou a aparecer. O seu Zé vinha, o seu Zé Pilintra do Catimbó, e a Maria Padilha começou a voltar a vir. Nisso que a Padilha começou a voltar e ver que desencadearam esses outros processos comigo, o relacionamento comigo voltou, né? Porque até então não tinha contato com ela. E Até porque você era muito nova, né? sim, uma parte eu não estava nem aqui no planeta. E depois eu realmente eu vi algumas coisas, mas já não era ela, era outra entidade que estava em terra. Então eu Entendi. não. Você, com a sua avó, no caso, você não teve a interação muito forte assim com a Padilha nela, né? Não, eu só fui ter contato com a Padilha na minha avó. Minha avó já sentada, já bem idosa, diabética, sabe? Ela não já tinha um rendimento mediúnico, até porque ela estava com a idade bem avançada e a saúde bem debilitada. Então, eu não conhecia ela em ação, não via. Eu só conhecia uma pombagira já tata, né, na linguagem do Congo Angola, sentada, que dava as consultas e mesmo assim com um ar muito distante, ainda muito provocativa, afrontosa, exigindo tudo, todas as honras.
e muito direta, só que sentada ali na dela, não tinha muito envolvimento com o restante. E quando ela abria a boca pra falar comigo, era sempre uma alfinetada, era um negócio atravessado, que me colocava sempre em rabuda, né? Na minha linguagem, eu sempre. Ela abria a boca pra falar uma coisa comigo, ou eu ficava de castigo, ou eu arrumava quizumba, porque as pessoas não gostavam do que ouviam. Isso você Então, tinha mais ou menos quantos anos? começou eu com 12 anos, 12, 13 anos, que eu brigava muito pra não ir, ainda mais quando era dia dela, porque eu sabia do que ia dar. Entendi. No caso, você não gostava no primeiro momento, assim, de Hum, estar ali frequentando ali o centro da sua avó. Não, Deus me livre, até porque um centro familiar, quem tá dentro sabe que é uma casa de vespeiro. Esse pau tá sempre quebrando. E eu queria muito sossego. Eu era adolescente, eu queria ir pra festinha, eu queria ir pra minha escola, eu tinha outras preocupações. Eu não queria estar ali com aquele bando de adulto chato. Era a preocupação que qualquer adolescente É, eu só queria ser tem, né? adolescente normal, eu não queria estar na macumba, até porque macumba é um negócio mal visto, né? Eu não podia falar, me ensinaram que eu tinha que manter um certo segredo, já tinha um preconceito ali, velado, e que eu já era cerceada, e eu não entendia muito bem, mas eu sabia que eu não podia falar, e que as pessoas me tratavam mal quando sabiam. E os meus amiguinhos da escola, que era uma escola super rígida, tipo, se distanciavam, sofria bullying. Eu sofria bullying da família da minha mãe, enfim, era tudo muito ali no segredo. E eu tinha que ficar mentindo quando eu tinha que ir lá para o centro. E eu nem queria ir. Então, assim, para mim era um estresse absurdo. Mas, enfim, tinha que ir porque era obrigado. Mas eu não gostava mesmo. Entendi. E aí, quando foi que você começou a ter, de fato, a relação direta com a Padilha? Como é que começou esse relacionamento? Como que ela apareceu na sua vida, não mais através da sua avó, mas através de você mesmo? Então, eu de vez em quando eu sonhava. Mas mesmo assim me convencia de que era outra coisa. Mas teve um episódio que depois, com o tempo, né, enfim. Passou muitos anos, ela faleceu, casa fechada há 10 anos. Ah, eu era casada, né? E a pombageira como é que pode ser? A pombageira da pessoa da família do meu marido, que atendia, enfim, tinha uma casa de jeje, ele trabalhava com ela. E ela me mandou chamar pra festa dela. Ele nem sabia que eu tinha uma história, ele nem sabia, ele não conhecia minha família. E ele me mandou uma mensagem falando, cara, sei porque eu tenho que te chamar pra festa da minha pombagira, não sei o quê. Aí eu pergunto, sabe quando aquele negócio me deu uma gastura na hora, me deu uma pontada? Eu falei, cara, eu tô sentindo o cheiro. Eu falei, qual é o nome dela? Ele, Maria Padilha. Aí ele colocou, Rainha das Sete Encruzilhadas. Aí eu falei, tudo bem, eu vou. Sem pensar, só respondi, tudo bem, eu vou. Ponto. Fui lá na festa dela, maravilhosa, enfim. Ela me entrou comigo no quarto de Exu e ela ficou comigo ali 1 hora na festa dela. Depois ela me colocou num lugar pra ficar perto dela. Ela me deu um monte de coisa, jogou búzio pra mim, me deu uma consulta enorme. Falou um monte de coisas que eu não queria ouvir, mas também que eu precisava. E depois ela falou assim, então, eu vou fazer, eu tô ocupada, eu tô na minha festa, você vai ficar aqui e quando acabar a gente vai conversar de novo. E aí eu esperei. Depois ela falou assim, então, você vai vir aqui falar comigo. E você vai trazer outra pessoa, que era uma da minha família, porque ela falou que a casa tinha que ser reaberta, que a casa era dela, e que eu tinha que trabalhar com ela, que aquilo ali ia acontecer de jeito ou de outro, e que ia acontecer que eu tinha que fazer e ponto, acabou. Imagina a minha reação, né? Eu fiquei, foi pé dentro das calças. Mas falei, ok, vamos chamar. E chamei a pessoa que estava ali comigo, obviamente com muita relutância, depois de muito tempo. No primeiro momento eu não fiz isso. Nesse meio tempo aconteceram outras coisas. A minha prima, uma criança, passou mal. A entidade lá que veio em terra, que era da minha tia que trabalhava no centro, mandou me chamar. Eu não sabia fazer o ó com copo. Eu só sabia reclamar que estava no centro. E botou a criança no meu colo e subiu, falou que eu tinha que resolver. E só isso. E foi embora. E eu surtei, claro, enfim, pra lidar com aquela situação. E mesmo uma hora que eu só lembrava da Padilha, porque foi a única entidade que eu lembrava que tinha tido contato com ela. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Eu lembrei dela, falei, Padilha, pelo amor de Deus, como assim? Me ajuda. E também não tive resposta, eu comecei a orar para Deus. A criança melhorou e atendendo, eu falei, cara, que filha da puta, né? Nem para me ajudar. Mas tudo bem, passou. E eu continuei indo lá falar com ela na outra casa. As coisas foram evoluindo e teve um dia que cismaram que eu tinha que limpar lá a casa, enfim.
Foi uma incorporação muito difícil, porque foi para limpeza, foi uma. A gente chama de corrente aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei como é que vocês chamam aí. Mas era um barracão que estava fechado há 10 anos, juntou dois médiuns experientes, que eram as minhas tias. Eu, como me disseram que eu ia me ajudar a fazer uma limpeza, eu cheguei pronta para pegar a vassoura, só que não, era para botar, para fazer puxada espiritual, e eu não tinha noção do direito que era isso. Só sei que era para eu segurar, porque até então a Padilha falou que ela que ia segurar, e eu que ia segurar com ela de alguma forma. E bom, eu fiquei lá durante 6 horas. Acabou que nesse momento eu realmente ao final acabei incorporando ela a primeira vez, de forma involuntária, por necessidade, porque eu tava passando muito mal. Eu fiquei com um quadro ali incorporada com obsessor, que eu arranquei as minhas unhas no chão, assim, de tanto que eu agarrava no chão, eu tava sentindo muita coisa. Meu corpo inteiro tremia, eu tava possuída por consciências que obviamente não eram minhas. Eu comecei a ver coisas muito, muito pesadas. E eu entrei em pânico porque os meus tios desmaiaram e eu só conseguia pedir ajuda para Deus, só que não tinha nenhuma imagem lá dentro, tava tudo escuro, tava tudo sujo. E eu só lembro de sentir uma vontade muito grande de rir, uma gargalhada assim que vinha do meu âmago, sabe? Uma gargalhada que não fazia o menor sentido, mas que era prazerosa. Depois dessa gargalhada, eu comecei a melhorar. Bom, só sei que tacaram tanta coisa em mim para tentar me tirar daquela situação que nada era de origem animal. Nada. Eu saí daquele lugar com um mato na cabeça, fresco, mas que tinha cheiro de queijo podre. Eu tava muito fedida e ovo podre. E era por conta das energias e ninguém conseguia explicar direito. E aí começou, foi o estopim do meu desenvolvimento mesmo com ela, que foi sempre assim. Eu não queria muito, eu brigava com ela para incorporar e para desincorporar, mas sempre motivado por um trabalho na casa dela, que ela sempre falou que aquele lugar era dela. E eu, por ser a próxima pessoa que teria que assumir, sendo que a segunda não assumiu, eu trabalharia com ela e ponto, acabou. E até esse dia, no caso, você não tinha incorporado nenhum guia, nada. Nada, absolutamente nada. Eu vi algumas coisas quando eu era pequena, tem uma história engraçada com criança em relação ao meu nome, mas incorporar nada, eu nunca deixei, até quando tentavam, enfim, tentaram na época. Eu tinha tanta ojeriza que só em falar eu já começava a ficar chateada e falava, não vai, não vai, não vai. Que não acontecia nada. E ali realmente tenho certeza que foi uma incorporação, porque realmente eu não queria em nenhum momento. Então, assim, alguma coisa me pegou. E de duas formas. E aqui, por eu sou uma pessoa meio cética, e na época era pior, eu preferi a energia que me dava algum tipo de alívio. Que depois eu entendi que era ela, fazendo a limpeza realmente do lugar. E assim foi durante bastante tempo. Ela vinha meio que na marra, ela me deixava marca física. Tipo, coitada, assim, coitada. Hoje em dia eu falo, meu Deus, que mulher paciente, em nome de Jesus. Mas eu ficava com o pescoço extremamente vermelho, a orelha. A pessoa falava, cara, você parece estar com uma flor vermelha no seu pescoço e tudo mais, tipo. E ela me deixava meio torta, em posições muito estranhas, porque eu tava brigando com a incorporação e ela tinha que fazer o trabalho. Então a minha relação com ela sempre foi assim, bem difícil, meio a ferro e fogo. Eu não tive tempo de conviver com ela. Então, eu sempre fui muito cobrada porque a minha família conhecia o trabalho dela. Eles queriam o tempo inteiro me comparar com a imagem que eles tinham antes. E acho que graças a Deus eu não tinha referência da imagem dela anterior. Mas eu sentia o peso de uma casa familiar, de uma entidade que era da dirigente ali. Me cobravam o resultado e não me treinaram para nada nesse aspecto. Então, a comparação me incomodava muito, muito mesmo. Mas depois, graças a Deus, as coisas foram meio que esfriando e meu relacionamento com ela foi melhorando enquanto ao trabalho, mas mesmo assim, bem estranho. Então, no caso, a primeira incorporação que você teve, né, foi com a Maria Padilha. Tirando os obsessores. De guia, sim. Que Foi ela. foram, que ocasionou tudo, na verdade, no mesmo dia, nesse dia de limpeza. Tudo no mesmo dia, de uma vez só, durante horas. No total foram 9 horas de tudo. Quer dizer, no caso, foi praticamente um supletivo. Foi um intensivão na Um marra. Foi intensivão de incorporação. Já vai tudo, já tudo de vai uma guia, vez, quase. obsessor. Tudo, bem assim. Entendi. E você falou uma coisa interessante, como que, de certa forma, acontecia
um processo de incorporação, mesmo você não querendo, mesmo você não estando aberta ali para aquilo, né? Porque hoje em dia a gente tem visto muito por aí, principalmente com a Umbanda, né, que está se criando hoje em dia, aonde se tem um processo de desenvolvimento mediúnico, aquele passo a passo, né? Você primeiro começa a se concentrar, e aí você sente a energia, e aí você começa a sentir aquelas vontades que você não sabe se é ele ou você, mas pelo que você está contando, com você não foi assim, né? Não, não. Foi algo de alguma forma um pouco mais na marra, né? Mais forçado. De outra forma, eu entendo hoje que de outra forma não aconteceria. Mas sim, foi na marra, tipo, desentupidou mesmo, foi na marra. Não teve se concentra, não. Até porque no primeiro processo eu tava o tempo inteiro cética. Pra você, assim, como era uma coisa muito estranha, porque assim, eu tô falando numa casa onde se trabalhou com magia, se trabalhava com banda, era uma casa de macumba, né? Me deram uma garrafa de Contine pra me ajudar. Eu ficava pensando como é que uma garrafa de Contine vai me ajudar pra limpar. Sim, no caso aqui a gente não está falando da pombagira em si dentro de um trabalho restrito de Umbanda, né? Mas a gente está falando dela como Um entidade agente mágico dentro de um ali, agente um mágico manipulador de ali, energia, dentro de um assim. conceito, até porque a casa não existia naquele momento já que estava fechada, né? Sim, Porque até porque hoje em dia é muito comum a gente falar da lei de Umbanda e que o guia tem que seguir a lei de Umbanda, só que a gente tem que entender que as entidades elas também existem fora da Umbanda, né? Inclusive sim. Maria Padilha já existia, tinha já Muito antes relatos, da Umbanda sonhar em ser criada. Ela é extremamente anterior à Umbanda. pois é, né? Então, ela não se aplica as regras da Umbanda a ela. Ela, quando está num contexto de Umbanda, recepciona as leis de Umbanda. Mas quando você está falando ali da entidade, do ente, da consciência, é uma outra regra. E ali eu estava numa zona neutra, não tinha regra. Então, só me Quer dizer, deram a regra era a personalidade do próprio espírito, que é uma pessoa assim como qualquer um que a regra tem. era a situação. A situação era a regra, era o contexto. Não tinha uma Sim. regra assim. Era tipo, salve-se quem puder. E de certa forma até é engraçado porque a gente fala muito hoje em dia do livre-arbítrio e antigamente, né, no seu caso nem foi tão antigamente, mas era muito comum antigamente não ter esse livre-arbítrio, essa escolha de incorporar, né? Acho que aqui não, assim, eu tenho 32 anos e isso aconteceu, papo, assim, de, né, sei lá, 12 anos atrás, 15 anos atrás, não sei exatamente, tem que olhar certinho os dados, porque eu sou péssima pra data, mas tenho 32 anos e isso aconteceu já tem um tempo, então foi agora, muito recente. E sim, não foi uma coisa que... Só me fala, gente, as instruções foram exatamente essas, eu lembro. Pega, fica na porta, me colocaram na porta do centro. Fica aí na parada na porta, de costas pra rua. Ok. E aí, para ajudar na limpeza, que eu não sabia o que estava fazendo, me deram uma garrafa de Contine Raw vermelho e uma taça. E bom, nesse tempo assim de 9 horas, eu lembro que eu tomei umas 5 garrafas de Contine. E assim, plenamente sóbria. Na segunda garrafa, eu comecei a falar, cara, tem alguma coisa errada, porque assim, era pra eu estar dormindo, né? E elas estavam ainda fazendo as correntes, fazendo as limpezas e falando. Elas não tinham incorporado, elas falavam tudo que ia ficar colocando a carga em mim. Eu não entendi o que ia ser na época. Então, ela, você tá bem? Você tá bem? Eu tô bem. Toma e tomar aquela garrafa de contínuo, até porque é pra passar o tempo. Não se concentra. Eu, tá bom, vou me concentrar na garrafa de contínuo, porque era o que tinha me dado. E eu fiquei ali bebendo, em pé, enfim, assim, depois de muito tempo, obviamente, eu comecei a sentir mal-estar físico. Os meus joelhos começaram a não responder os meus comandos, senti uma tremedeira no corpo, mas as mensações eram de baixo para cima, começaram nos pés, mas o joelho era onde eu sentia mais. Depois eu comecei a sentir realmente um peso nas minhas pernas, e depois daí eu não me lembro muito bem, porque eu sei que eu comecei a fazer, foram emoções. Eu comecei a sentir dor na cabeça, bastante, e emoções, muita raiva, vontade de quebrar tudo, eu ficava me segurando. Mas depois realmente eu comecei a sentir fraqueza. Nisso que eu comecei a sentir fraqueza, eu caí no chão. Achei até que estava bêbada, porque eu estava o tempo inteiro pensando.
O legal é isso, interessante, né? Que por mais que o meu corpo não estivesse obedecendo muito aos meus comandos, eu tava o tempo inteiro ali pensando, raciocinando tudo que tava acontecendo. E eu Quer dizer, ficava, você não perdeu a consciência, né? não, eu Você pode, perdi perdeu ali o, a situação física, a né? minha capacidade de comando físico ali no momento. Eu ficava, tipo, Mas super intermitente. Meu corpo tava fraco, eu não conseguia muito bem controlar o meu corpo, porque ele tava trêmulo. Mas a minha mente ia funcionando o você tempo via, todo. escutava tudo, só Tudo. o corpo que não Não respondia, respondia, não. né? O que seria hoje que a gente, as pessoas classificam como uma incorporação semiconsciente, Isso, uma né? incorporação mecânica Ou uma ali, incorporação mecânica. depende do termo. É muito interessante também porque a gente estava falando sobre a questão a gente até comentou que ela estava ali dentro de um contexto não da lei de Umbanda, né? Num contexto um pouco mais livre. Mas é interessante porque até dentro da própria história da Umbanda, né? Se você for contar lá atrás, na época do Zélio, diversos médios, né? Simplesmente entravam sem saber o que era e apagavam completamente, incorporavam o guia e não sabia nem o que tinha acontecido, né? A Quer história dizer, dos fundadores da Umbanda é repleta disso. Inclusive, uma coisa que ficou bem clara é que na linha de Umbanda, essa pseudo-liberdade ela é muito relativa em relação ao antigamente. Hoje sim, agora antigamente não, as pessoas, como estavam na época de implantação, simplesmente acontecia. Ah, vou ali comprar uma bala, vou ali reclamar com fulano. Entrou no barracão, entrava no centro, já incorporava, acabou. Saia dali já com missão. Acontecia muito isso. Ah, tô aqui passando mal. Cheguei, pum, já saí lá trabalhando com o caboclo. Então, assim, essa coisa, essa liberdade que as pessoas pintam hoje em dia, eu acho muito curiosa, porque se você for olhar lá atrás, não é a tradição da Umbanda. Então você tem que olhar o que realmente onde está se enfiando. E tomar e tirar a sua própria conclusão do que você vê hoje. E é uma coisa que hoje em dia eu vejo que está fora de moda. As pessoas têm um romance nesse aspecto. E esquecem de olhar para o fato, que eu acho que é uma coisa que é essencial quando você está numa religião super nova que trabalha com inclusão. Você tem que olhar a história, porque ela é baseada nisso. talvez o seu livre-arbítrio tenha sido, né, lá atrás, antes de você encarnar, quando você escolheu de alguma forma se relacionar com esses guias, né, com a Umbanda, ou talvez com algo assim do tipo. Talvez, né, seja algo do tipo, né, e não, ou de fato aquela coisa do aqui e agora que o que eu Ah, penso e decido, né? concordo, acho que são coisas relativas, mas claro que você tem livre-arbítrio em vários aspectos do seu cotidiano, mas em relação a alguns da sua vida, do seu plano encarnatório, como a gente fala muito assim no Espiritismo, de Kardec e tal, eu acho que isso é muito cabível. Exemplo, cara, pra mim esse negócio de livre-arbítrio nesse aspecto não cola, porque está comprovado que existem pessoas que vêm com esse tipo de trabalho. E o mais interessante é que a boa parte dos urbanistas ficam falando: ai, meu livre-arbítrio, eu escolho. Mas na hora que a pessoa quer ter a missão, ela fala o tempo inteiro, bate no peito: eu tenho missão. Eu tenho missão, tenho que abrir casa. Fala, porra, se decide. Ou você tem livre-arbítrio ou você não tem livre-arbítrio. Ou Porque você quando tem você, missão ou você não tem missão. Por que é só quando você te convém? Como assim? Sabe? Eu também fico nesse porque se linear. você bate no peito então e diz que você tem missão, então é uma coisa já predestinada que você não tem como mudar. Exatamente, mas é aquela coisa da conveniência, né? O que é confortável. Tem muita estrela na Ruanda. Todo mundo quer brilhar, mas ninguém quer sentar para um pãozinho para trabalhar e ver como é que tá funcionando. E quando sabe realmente o tamanho, como a gente brinca, da pemba, rapidinho repensa a história de brilhar, da missão. Então, é complicado essa questão de livre-arbítrio ou não para trabalho de anel de Umbanda, porque livre-arbítrio na Umbanda não é uma tradição, aparentemente. Entendi. Então, houve essa questão talvez assim de uma primeira incorporação até forçada, né? Sim. E, e quando você não só na primeira, mas nas subsequentes incorporações que você teve com ela, onde você sentia todo essa forçação de barra, vamos dizer assim, essas marcas físicas, como que você sentia com relação a ela? Você ficava puta, você ficava feliz, ficava tranquila, como você sentia? Eu não ficava chateada, puta, não ficava puta. Porque o tempo inteiro eu sabia que eu sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade. Eu não aceito perder consciência. Eu gosto de saber onde eu tô, o que eu tô, eu fico pensando o tempo inteiro.
Então, essa questão de, limpa a cabeça, esvazia a mente, pra mim nunca colou. Eu escutei muito, eleva o pensamento, meu amor, pra onde? Eu vou subir que colina pra elevar meu pensamento? A gente pega que elevador? Nunca aconteceu. Então, assim, a forma do desenvolvimento pra mim não funcionava. Então, eu sabia que tinha que ser na marra. Chega uma hora que eu acostumei, falei, cara, então, pra mim não vai funcionar esse negócio que estão me falando. Tem que ser na marra. Então, mulher, fala pra mulher, faz o que tem que fazer. Senta o pau, me apaga, pelo amor de Deus. Aí a coitada, né? Deus me perdoe, mas coitada dessa mulher, gente. Ela tem muita paciência comigo, porque eu implorava, me apaga. Pelo amor de Deus, me bota pra dormir, Jesus, me deixa inconsciente. Mas ela te Toda. apagava? Nunca me deu essa chance. Só porque você pediu, né? Deve Porque ser, deve geralmente ser. a Padilha é assim. Sim, ela para de ser fresca. Só porque você pediu também não vou te apagar É, mais. para de ser fresca, tá vergonha nessa cara, mulher. Fica consciente de caceta. Só que não acontecia. Então aquilo por mais que tivesse frustrado, E fazia de uma forma até pior, né? Porque ela te controlava fisicamente, você não tinha controle do que ela ia fazer, mas em compensação você via e escutava tudo. Então, se você não concordasse também, dane-se. dane-se, né? É, assim, Porque era muito estranho, porque tinha coisas que eu tinha um controle físico, e aí eu comecei a aprender a controlar antes da incorporação. Comecei a aprender a fazer reza antes para dar uma controlada no meu corpo, na minha consciência. Porque justamente eu comecei a ficar com medo do excesso de liberdade que ela tinha no meu corpo, mas também não me decidia se eu queria que ela me apagasse, se eu queria deixar ela fazer o trabalho ou não. Então eu imagino que o prédio deve ser um inferno, assim como era pra mim. Mas que era difícil esse ajuste, foi muito. e, Ainda é um pouco. e engraçado o que você está falando, porque assim, você fez então um processo inverso, né? Porque todo mundo hoje, né? Principalmente hoje, com a Umbanda, que prega aquele desenvolvimento mediúnico ali gradual e tal. As pessoas hoje, elas vêm de uma consciência e através de um desenvolvimento mediúnico, elas buscam, óbvio, não só através da consciência, da passividade para o guia, mas também aos poucos e evoluindo, se é que eu posso dizer que seria uma evolução, mas de certa forma conseguir dar mais liberdade e passividade ao ponto de se tornar uma semiconsciência, onde o guia possa ter realmente mais controle sobre o seu corpo. E você fez o ao contrário, né? Você, na verdade, desde o primeiro momento, você não tinha controle sobre o seu corpo, você tinha que aprender a ter. Porque é aquela coisa, né? O meu primeiro evento de mediunismo foi violento demais. Acredito que tenha causado alguns desequilíbrios nos meus chakras, sabe? Porque foi bem abrupto e foram energias extremamente densas, muito afins assim na minha matéria. Então, eu fiquei naquele ano muito bizarra. Eu ia dormir, se eu esquecesse de rezar, a minha cama balançava. Tipo, bater, assim, eu começava a ver sombra passando pela casa. Por quê? Porque naquele momento tava aquele evento gerou um, um dano, entre aspas, tá? Dano porque eu falo que mudou, né? Mudou Um muito os meus desequilíbrio, chakras. né? E isso. Porque até então eu não tinha sofrido nenhum tipo de evento mediúnico. Então, aquilo me deixou aberta. Quer dizer, o processo de incorporação forçada, por mais ali que necessário, já que você, se não fosse daquela forma, Não ia não acontecer iria acontecer, não se submeteria, né, àquela de forma situação. alguma. Então, mas essa forção de barra acabou causando um desequilíbrio energético em você. Sim, grande. Porque tudo tem um custo. Esse negócio de, vou fazer aqui não vai acontecer nada, não existe. E as Não pessoas às vezes existe. romantizam até isso, né? O fato dessa incorporação mecânica, semiconsciente, inconsciente, Ah, acha que não vai ter nenhum acham tipo que é uma de. coisa maravilhosa, só que não é. Porque tudo tem um preço. Não existe como você acoplar uma energia no aspecto mental e muito mais no físico, que é o mecânico, que é o semi-inconsciente, é aquilo não ter um reflexo. Vai ter uma reação, porque não existe ação sem reação aqui. Então a gente fica ali romântica, a entidade veio, me deixou maravilhosa, foi embora. A entidade só conseguiu deixar maravilhosa porque estava cagada. E quando você tá relativamente bem, aí a entidade tem que vir lá amarra, ela tem que te cagar pra vir. A verdade é essa, que ela é uma Porque você violência. está tentando fazer com que ela não venha, né? Então há um choque Exatamente. Existe um ali. conflito energético ali e que gente, é só você pensar. Você tá pegando duas matérias densas para uma se sobrepor à outra, tem que ser na porrada.
E quando você tira, aquele negócio não tá intacto, ele tá prejudicado. É simples. Quando você olha uma folha de papel, te dá essa experiência demonstrada. Imagina isso num corpo mental, no corpo físico, no seu chakra, no corpo energético, e depois no seu emocional. Por isso, então, que na verdade a gente começa a reparar que a incorporação consciente, por mais que traga toda aquela questão de uma insegurança, mas energeticamente é mais saudável, né, ali, porque não há tanto esse embate, já que você está ali se envolvendo conscientemente com aquela Não entidade, se existe um desgaste abrindo, né? energético dos seus centros de forças, não existe essa violência, assim. O acoplamento, quando acontece de forma consciente, ali da imantação, da influência do guia na pessoa, ele é muito mais suave em chakras, né, em pontos de força, pescoço, garganta, cabeça, onde a energia tem de ser mais sutil. Então é mais fácil do guia lidar, tá mais na faixa do guia tratar ali. Agora, quando você está falando de energia densa, ele vai exigir teu mecânico, o acoplamento começa muito com o quê? Com os o chakra básico, com o chakra sexual, com uma coisa densa mesmo. Então aquilo tem que ser na porrada. E você vai sentir. Até porque o teu corpo físico está ligado no teu chakra básico, que é a parte do controle. Então, se ela não pegar ali, não vai ter como. E assim, para pegar ali, tu tem que ter densidade mesmo. Não é qualquer energia que consegue te deixar desse grau, assim. E tem um custo para mim, tinha um custo para mim, como se tinha um custo para ela. Com certeza, o desgaste energético que ela deveria ter que fazer, o esforço mental, O esforço dela devia ser porque tremendo, até porque então tava brigando loucamente. até porque as pessoas acham, né, talvez romantizam como é que é também pro guia, porque o guia, além de ter que mudar a frequência vibratória para entrar em contato com a nossa, né, ter que ter essa adaptação, imagina como não é difícil controlar com a mente dela, né, um corpo alheio, né, Ainda e ainda brigando. brigando, né? Um corpo jovem ainda brigando. Até que a gente vitalidade, Sim, entendeu? Com o emocional doido, que eu tava chateada. Então imagina a quantidade de energia que eu tava gerando contra aquilo. uhum. E quando isso significa que esse guia tem força na minha vida. Então, assim, acho que hoje, inclusive, eu vejo que quando um guia tem um acesso desse no médium, inclusive é um sinal de que existe ali um regime de colaboração extensivo, onde você tem que olhar muitas vezes o que realmente está propondo. Exemplo, ela sempre falou que trabalharia comigo, ela sempre falou que eu trabalharia com ela. De alguma forma, estávamos juntas. A gente fala muito em cavalo, você é meu cavalo, a gente fala muito assim, mas o tempo inteiro teve esse carimbo e hoje eu entendo que é verdade, porque eu trabalho já há um tempo, já trabalhei com bastante energias assim diversas e poucos guias tiveram acesso como ela. E os da esquerda, eles têm acesso mais facilmente nesse aspecto por conta de uma faixa vibratória, né? Então, assim, eu posso dizer que ela e o Exu que eu trabalhei, ela tinha muito mais acesso a mim de formas diversas do que o Exu. E Caboclo, e Preto Velho, e, enfim, olha que eu trabalhava com guias realmente antigos, guias de casas antigas, e no lugar deles, né, no lugar que eles nasceram, então eles tinham ali força para trabalhar, energia mesmo à disposição, Porque estava na casa dele, eles estavam lá, inclusive, há muito mais tempo que com você, né? Porque eles certeza, estavam trabalhando lá desde a assentados época ali desde da sua. 60. Então, imagina só o tipo de energia que um guia, uma entidade tem quando você consagra um espaço para ela. Então, toda pessoa que entra ali, querendo ou não, dá um pouquinho de energia para aquele lugar. Então, eles tinham acesso a pessoas, a energia, e inclusive para usar comigo no trabalho mediúnico e com as outras pessoas lá dentro. Mas tô falando que eles tinham força. Então, o que tinha mais acesso a mim, querendo ou não, era ela. E até eu entender foi um processo muito difícil, mas eu agradeço muito porque me tirou uma experiência tanto em cunho de relacionamento com a espiritualidade quanto pessoal, que eu não tenho como pagar, de forma E, alguma. e assim, avançando um pouco mais, quando você, depois de fato, abriu a sua casa, quer dizer, abriu a sua casa não, né? Reabriu a casa da sua família, né? Sim. Como é que foi ali a sua relação, tanto no seu dia a dia, né, quanto de trabalho ali mesmo com a Padilha? Olha, foi uma experiência assim ímpar, porque ela conhecia as pessoas mais do que eu, e eu achava que não.
Então, ela não perdeu o perfil de afronta, né? Ela continua sendo afrontosa, extremamente elegante, apesar de afrontosa. E ela conseguia manter o pulso de liderança. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. Mas com as pessoas do entorno, ela não se relacionava muito bem, não. Porque as pessoas queriam, de alguma forma, meio que gerir a coisa no meu lugar ou no lugar dela. E ela tinha que estar o tempo inteiro ali comprovando autoridade, de alguma forma. Mais uma vez, né? Então era puxado No a caso, você está questão de falando da relacionamento. sua família, né? Que tentava de alguma forma ali tomar algumas, À assim, frente do à trabalho. frente do trabalho, né? Sim, eu entendo Por a já estarem questão lá há mais deles. tempo, por terem um Sim, histórico dentro da casa, mas mesmo você estando ali como a dirigente, né? Eles não me tentavam ali. respeitavam. Entender. Não, não. O que acontece? Eu, assim, eu imagino que para isso seja difícil. Exemplo, eu não queria nada daquilo, tinha acabado de chegar no jogo do bicho, no cenário. Tava com um guia que trabalhou com a mãe deles, que era o grande amor da vida deles, e a pessoa que eles admiravam, que criaram, que criou eles. E eu tava ali, desgostosa, notoriamente e de forma clara, ainda aprendendo com um conhecimento raso e consciente disso, me esforçando muito, mais consciente, e completamente fora do meio deles. Eu não gostava das regras deles. E eu brigava muitas vezes com as regras deles. Eu perguntava, eu infernizei essas pessoas perguntando coisa. E eles queriam, de alguma forma, ver a mãe deles em mim, porque eu estava no lugar dela. Eles me amavam, porque eu sou da família, de alguma forma, mas também ficavam com raiva, porque eu estava no lugar da mãe deles, com ciúme, porque não eram eles, e eu. Então era uma relação, cara, era uma relação de encruzilhada, sabe? Realmente era uma encruzilhada familiar, onde você estava, assim, com ela, porque me colocou numa posição extremamente difícil, porque eu era intermediária dos netos, né, dos meus primos, que estavam ali também para resolveram voltar para casa e recomeçar a vida espiritual. Então eu estava com esse grupo, mas também tinha o grupo dos filhos dela, que era o grupo do meu pai, dos meus tios, que de alguma forma estavam ali. Tinha as pessoas que resolveram voltar por conta deles, eram pessoas que eu não conhecia. A família, os guias, os mentores, e as pessoas que estavam ali tomando conta comigo, me preparando para aquele trabalho. E, por sorte ou azar, eu não sei, outros guias que trabalhavam com a minha avó, que eu não tive a oportunidade de conhecer tanto, acabaram vindo em mim, repetindo gestos e falando coisas que eles falavam na minha avó e que eu não tive a oportunidade de ver porque eu era nova, eu era pequena. Então, isso me colocou numa situação muito ingrata dentro da minha família, porque eu estava com eles o tempo inteiro, mas estava isolada. E eu não tinha ninguém para conversar. Eu só tinha os guias. E eu nem conhecia eles há muito tempo na minha cabeça. Eu mal conseguia lidar com eles. Então eu fiquei realmente num aspecto de relacionamento familiar bem isolada. Foi bem difícil. E o que que a Padilha dizia pra você, te orientava a fazer nessa situação toda com a sua família, dentro do centro? Nada. Ela só falava pra fazer o meu trabalho. Entendi, ela focava muito nisso. Mas quando ela estava lá, como que ela agia quando seus familiares de alguma forma tentavam ali impor as regras deles ou o que eles achavam que era certo? Ela ria e tocava o zaralho. Pra E mostrar que quem fazia as coisas era ela. E era muito engraçado, porque assim, começava a pipocar a situação, as pessoas começavam a passar mal, e a entidade das pessoas vinham, e, tipo, falar, não, eu vim aqui porque eu trabalho com ela, eu trabalho pra ela. Tipo, então ela chamava de alguma forma os guias, a esquerda daquelas pessoas. E aquelas pessoas acabavam corroborando o que ela estava dizendo. Então, meio que não deixava muito espaço para as pessoas negociarem nesse aspecto. quer dizer, ela não deixava ninguém, vamos dizer assim, entre aspas, domar o trabalho dela. Não, na sessão não. Por fora, as pessoas tentavam, mas no terreiro, quando ela estava em terra, se falasse alguma coisa, ela não retrucava, ela não respondia, ela ria, concordava até muitas vezes com a pessoa, tipo, de uma forma muito sutil e educada, sem falar nada com nada. Tipo, acho que não queria bater palma maluco, não entendia muito bem.
e simplesmente o rendezvous começava. Quer dizer, como a pessoa fala, fazer arruaça, né? Exatamente. E ficava rindo, dando gargalhada. Meu filho, era chuva de tudo que você podia E isso, imaginar. de certa forma, é uma personalidade, acho que de toda a Padilha, né? De não aceitar ser domada, né? Acho que a última coisa que, até por conta do ranço, né, do processo anterior, onde ela foi excluída, ela não permitia isso acontecesse na sessão. E pra ela ali não era uma coisa de desrespeito a ninguém, né? Porque teoricamente ela era dona do lugar, né? Ela estava ali como a Na chefe do verdade, lugar, ela que né? foi desrespeitada, É, né? No fluxo, exatamente. ela estava no direito Porque quem de ouve dar assim revanche, porque quem né? ouve assim de fora parece que, pô, então ela não estava respeitando ninguém, quer dizer, estava mexendo né, fazendo bagunça na vida dos outros, e na verdade era porque estavam, Que já tinham feito isso com ela. ela fazia uma bagunça na vida das pessoas porque estavam fazendo bagunça na vida dela, né? Sim, porque o trabalho dela era gerir a esquerda nessa casa, que boa parte dos guias eram mulheres, né? A casa era, bom, a estilo da minha avó era Iemanjá com Omulu. O guia que criou a casa foi o seu Ogum Sete Ombros, com a vovó Catarina de Angola e a Cabocla Jurema da Praia. E a esquerda era Dona Padilha, isso, Dona Padilha, Dona Maria Padilha. E o Exu que trabalhava com ela, minha avó, era o seu João Caveiro. Mas sempre quem tomou a frente de tudo isso era ela, sempre falou que era ela. Ele nem gostava de vir, ele mesmo falava. Nessa época, eu lembro que essa parte aí a minha avó sempre comentava mesmo porque ela tinha morrido de medo dele, no primeiro momento. Então, ela era para gerir, acabou que aconteceu que um Exu homem veio gerir isso, apesar de muita gente não querer se meter. Isso no caso quando eles não queriam mais aceitar o trabalho da Padilha. Isso, então ficou 20 anos a casa com a esquerda de um Exu homem. Na verdade, era o seu Sete Encruzilhadas, rei das Sete Encruzilhadas, que ele trabalhou durante 20 anos na linha de magia lá. Magia a gente fala, né? Ele falava que é magia, mas a gente sabe hoje que isso era Kimbanda. Uhum. E 20 anos lá. E ela não vinha em terra. Quer dizer, como que ela não deve ter sentido, né? Ela que tem um aspecto muito até feminista, vamos dizer assim, Ah, sim, né? e, Poderosa. e ter uma médium, né? Trabalhar uma médium Na casa mulher dela, é. na casa dela, e essa médium mulher preferiu trabalhar com um homem, que no caso, né, era um outro Exu, do que ela, né? Como que ela Sim. não se sentiu, né? Sim, acho que devia. Eu, pelo menos, eu me colocando no lugar dela, eu ia ficar. Nossa Senhora. Falar, acho que ela tem a paciência do caramba, porque acho que já tinha explodido aquele lugar inteiro, com todo mundo que estivesse dentro. E E talvez por isso que essa impaciência dela na atualidade com você, quando alguém tentava ali domar ela para fazer da forma a que pessoa eles queriam, queria. né? E ela já não dava nem mais espaço, né? Talvez até é quase um trauma que talvez a Padilha deve ter tido Eu da acho época que da ela assim, sua não avó. queria dessa vez, acho que por questão de tempo mesmo, acho que ela via que o pós vinha lá na frente, né? Mais que a gente. Acho que eles viam que o lapso temporal que ela tinha para o trabalho era menor. E, bom, tinha muita coisa para fazer. Não Então, dava mais ela para ter não paciência, dava né? mais para chegar a bater um papo. Era para mostrar para não ter conversa. Então, cada vez que eles davam a entender algo do tipo e tentavam contornar, ela já vinha fazendo bagunça. E assim, ela não fazia nada de forma direta. Simplesmente o troço desandava. Uhum. Começava a chover quiumba, a gente passando mal, gente baixando pombagira, gente assim que não vinha, gente que não era médium de incorporação assim que trabalhava. Então, eram coisas estranhas que aconteciam. Tipo, vela pipocar, ponto de pólvora começar a pipocar sozinho, sentar ali no coisa, Quer dizer, troço até quebrar. manifestações físicas assim estranhas começavam a Começava acontecer. a acontecer no Coisas decorrer que do trabalho. quebravam, né? Pólvora que acendia sozinha. Exu que virava lá do outro canto falando que tinha virado a linha. Entendi. E aí como que foi, assim, deixando um pouco assim mais a história familiar de lado, mas como que era você no dia a dia do trabalho com a Padilha? Como é que... Era engraçado, porque eu admirava muito, muito, sempre admirei muito ela. Primeiro que era uma energia agradável, né? Ela é agradável, ela sabe conversar, ela pontua bem quando você vai perguntando as coisas pra entidade, ela desenvolve qualquer assunto muito bem com você e ela te traz uma sensação muito boa depois que vai embora, né? Você fica realmente muito bem.
Só que eu encontrava vários problemas de relacionamento com ela, porque ela queria que eu fizesse um negócio e eu ficava questionando por quê. E isso me gerou alguns problemas, porque ela ficava falando tanto negócio de trabalho, e eu também sou assim, priorizo o meu trabalho de alguma forma até exacerbada, que eu comecei a priorizar o trabalho do centro e também deixei ela de lado. Eu começava, tipo, na minha cabeça, como a prioridade dela também era o trabalho, o meu norte do que era o trabalho também começou a impactar no trabalho dela, começou meio que a atrapalhar. Eu achando que estava fazendo certo, mas interferindo no meu relacionamento com ela, até porque ela, além do trabalho lá, ela tinha aspectos que ela tinha que trabalhar comigo também, por consequência. Até por conta mesmo, acho que de aprimorar o próprio aparelho para o desenvolvimento do trabalho que ela queria. Então, o meu relacionamento com ela foi bem delicado, apesar de gostar muito. Só tem mais 5 minutos. Ah, tá. Então tá bom. Última É, pergunta. é. E como é que foi rapidamente assim a sua relação pessoal com ela no seu dia a dia? Vocês se dão bem? Vocês não se dão? Olha, eu hoje tô refazendo meu relacionamento com ela, porque já tivemos vários problemas disso, porque eu sou a pessoa que questiona o tempo inteiro. Mas no começo e hoje é bem saudável, porque ela é muito próxima dos aparelhos dela. Ela intui muito bem a gente e de alguma forma a gente não se sentimos aguçados. E ela ainda é muito compreensiva. Então ontem mesmo eu passei mal, eu senti que estava mal emocionalmente. Eu pedi por ela, chamei por ela para me ajudar a entender a situação. E eu peguei um copinho da bebida dela, tomei um golinho, falei, olha, poxa, eu quero que isso aqueça meu coração nesse momento, porque eu não tô tendo maturidade. E resolveu, consegui dormir bem, apesar de estar muito preocupada. E dormi maravilhosamente bem e acordei bem. Então, acho que melhorou. Eu tô aprendendo a lidar com ela, eu tô aprendendo a me amar. Acho que ela tá me ensinando a me amar. Por consequência, estou conseguindo amar e cuidar dela melhor. Acho que esse é o grande diferencial hoje do meu relacionamento com ela. É isso. É isso? E só uma última coisa. Qual é a dica que você dá para qualquer pessoa que tem empatia na sua vida? Escuta ela. Só dá. Não breca o trabalho dela e escuta a intuição que ela passa. É a melhor dica. Não deixa ninguém abafar a sua intuição com ela. Porque ela vai te passar a intuição. Ela é ótima nisso. Ela tá te atendendo nisso. Ela vai melhorar muito o seu aspecto pessoal, ela vai fazer você livre, ela vai curar você. Só que é um processo de dor. Você sempre vai estar na beira do abismo com a faca na cabeça. Só que ela te ensina a ter coragem. Ela te ensina a você olhar para qualquer situação e ter a plena confiança de que você consegue. Eu acho que essa noção de autoconhecimento e de capacidade de você renascer, porque ela te mata, mas ela te ensina a renascer cada vez, então isso não tem preço, ela te dá independência. Então isso é impagável. Entendi. No caso, mesmo que às vezes você ache que o caminho é estranho, confia nela, que ela sabe que ela tá te passando. Sim, claro que dentro do um razoável, né? Assim, vamos ali, vamos chegar da ponte, não, né? Mas sim, se você é uma pessoa que tá ali trabalhando com ela há um tempo, e de vez em quando, porque geralmente um cavalo dela gosta de um problema, tá o tempo inteiro ali questionando e ela tá quieta. Quando essa mulher cala a boca, abre todos os olhos que você puder e acende todos os alarmes. É a hora que vai dar merda. Quer dizer, então acho que a melhor dica que você deu até agora é, se ela estiver quieta demais, se preocupa. Exatamente. Porque ela não vai ficar te dando sabão. Ela te ensina na prática. Ela não tem esse aspecto de ficar tipo, te ninando. Ela não vai te mimar, ela vai te ensinar a ser mulher. Ela não vai te ensinar a ser trouxa. Então Então ela vai ser ela não trouxa. fica te dando bronca diretamente. Não, não. Com a consulta sim, mas com os aparelhos, ela geralmente ela é muito mais assertiva. Ela é eficaz, ela mostra na prática, você não tem que refutar, porque geralmente a gente refuta tanto que ela já te ensina na prática, pra não ter que ensinar duas vezes. Demora, enrola, o mundo dá voltas e tu come bem aqui onde ela falou. Pode demorar tanto tempo que for, mas geralmente vai. Entendi. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu sou o Luan, essa aqui foi a Joana. E a gente com certeza vai falar muito mais ainda sobre Pombagira, sobre Exu, sobre Umbanda. E com certeza a Joana vai vir aqui para falar muito mais sobre a Padilha, porque todo mundo sabe, quem tem Padilha sabe que nenhum tempo do mundo é capaz para explicar
Que mulher é essa? Tchau, Valeu, galera. gente. Boa noite, obrigada.